Olá pessoal, Cris Silva aqui, Alta Performance Ciclismo. Vou trazer para vocês o giro da rodada, notícia das principais competições que aconteceu nesse último final de semana no mundo profissional de ciclismo de estrada. Falar da Gent Velvet, masculino e feminino, falar do que rolou na Volta à Catalunha e o que vem por aí, também passar um pouquinho do que eu acho sobre os resultados que aconteceram, principalmente o próximo final de semana que a gente vai ter o Tour de Flandres. Clássica, gigantesca, né? Um monumento aí à vista. Essa semana, com certeza, as notícias bombam, porque tudo vai girar em torno do Tour de Flandres e as possibilidades dessa prova. Bom, Gent Velvet masculino, começou ali os movimentos mais importantes, mais ou menos com 80, 85 km para o final. Eu tô achando que esse é o ponto que começa a ficar crítico. A prova tinha 252 km e justamente essa parte mais crítica do percurso, ela vinha quando estava ali mais ou menos com 140 km, ou seja, faltando mais ou menos 90 km para a chegada, que começava ali as partes de paralelo, com subida, bem inclinada, e foi ali que Mathieu van der Poel começou a escrever a sua história junto com seus adversários nessa prova. Ele lançou um ataque contundente, junto com ele seguiu mais 6 atletas. Desses 6 atletas, era um Jumbo, um FDJ, ou FDJux, eu geralmente falo FDJ, um no X e 3 Lidl Trek. Cilada, né? Cenário perfeito para Lidl Trek, inclusive tem uma baita de equipe. Na minha opinião, eu acho que a Trek hoje é a equipe mais forte que tem para as clássicas, principalmente essas clássicas da primavera, não as clássicas das Ardenhas, as clássicas das primaveras. Os atletas da Trek são gigantescos, são maçudos. O cenário perfeito aí para Paris-Roubaix, para Flanders, para uma Gent Velvet, tanto que o Van der Poel atacou, seguiu 3 junto com ele. Bom, logo em seguida, o Jonathan Milano, atleta da Trek, atacou. O Van der Poel, que era o cara a ser batido nesse pelotão, não fez um movimento tão contundente para fechar esse gap, até porque ele sabia que o quê? Se ele fechasse esse gap muito rápido, ele ia tomar na cabeça de 2 atletas que estavam ali da Trek, que era o Jasper Stuyven e o Mads Pedersen. Qualquer um deles poderia ganhar. Qualquer um, na verdade, qualquer um, na minha opinião, desses 4 atletas, Van der Poel, Jonathan Milano, Mads Pedersen e o Stuyven, 3 da Trek e o Van der Poel, poderia ter ganho essa prova. Eles tinham condições para isso, físicas. Van der Poel foi rodando ali um pouquinho com os atletas da Uno X, da Jumbo e da FDJ, mas era mais o Van der Poel que estava acelerando. Só que assim, ele não queria pegar, era nítido que ele não queria fechar esse gap muito rápido, justamente para ele não ter um contra-ataque. E aí, faltava 70 km de prova, ele ia ficar pega, sai, pega, sai, pega, sai. Ele não é bobo de fechar esse gap tão rápido, então ele ficou ali, controlando e tal. O que era um cenário totalmente adverso para o Van der Poel começou a mudar um pouquinho quando faltava 69 km que o Jasper Stuyven furou. Opa, a corrida voltou para a mão do Van der Poel nesse momento, porque era mais um mano a mano, já que ele estava apenas controlando o Jonathan Milano na fuga, ele já estava num mano a mano com o Mads Pedersen, porque essa fuga do Jonathan Milano era só questão de tempo para fechar. Beleza, lá atrás, um grupeto grande de atletas começou a se movimentar para tentar reconectar nesses 5 atletas agora, né, que estava lá. Então o Van der Poel foi e fechou essa distância do Jonathan Milano. Eles começaram a revezar todos os atletas, Mads Pedersen, o Van der Poel, o Jonathan Milano, que já estava bem cansado nesse momento, até que o Mads Pedersen deu um ataque, não movimentou muita coisa, logo o Van der Poel já saltou e fechou aquilo ali. Nesse ponto, o atleta da Uno X sobrou, Jonathan Milano também sobrou, porque ele estava na fuga até então. Só que ele veio sozinho, reconectou de novo. Quando ele reconectou, ele já atacou de novo, aí ele saiu de novo. Opa, de novo o cara na fuga. O Van der Poel novamente foi só controlando. Nesse controle, ele sentiu que lá atrás também o pessoal estava acelerando. Esse grupo lá atrás tinha alguns sprinters, inclusive o sprinter do Van der Poel, né? O Philipsen, vencedor da Milan-San Remo. Eles continuaram rodando, até que, faltando 36 km para o final da prova, eles passaram pela última subida de paralelo. Aliás, nessa primeira vez que eles passaram nessa subida,
faltava ali aproximadamente 40 e alguns quilômetros para a chegada, o Mads Pedersen atacou. O Mads Pedersen atacou, o Jonathan Milano sobrou, o Van der Poel sobrou também, o atleta da FDJ também, enfim, espatifou tudo lá para trás, só foi o Mads Pedersen. Mas o Mads Pedersen não tem passo para largar o Van der Poel. O Van der Poel reconectou rapidinho, Milano ficou de vez, o atleta da FDJ fechou o gap pro Van der Poel e os dois encostaram no Mads Pedersen, foi os três, né, rodando. Até que com 36 km eles entraram novamente nessa subida de paralelo, bem inclinada, curta, 700 metros, mas bem inclinada. E o Mads Pedersen pegou a ponta para colocar o ritmo forte dele, para não permitir que o Van der Poel atacasse. E nisso o FDJ sobrou. O Van der Poel deu uma sentida nessa hora e depois ele falou que ele sentiu mesmo, que ali ele ficou bem receoso de não conseguir finalizar aquela subida com o Mads Pedersen. Você via que ele estava se batendo bastante na bicicleta, num ponto que não era para ele se bater tanto na bicicleta, ele estava bem, né, no nosso português assim, engrosopado ali, mas sangue ruim, não sobrou. Saíram da subida, pegaram o plano, faltava ali mais ou menos 35 km para a prova, e aí eles foram rodando, os dois, homem a homem, 2 campeões mundiais, um ex e o atual, né? Inclusive, Van der Poel falou depois que ele achava que ele não ganhava do Mads Pedersen, mas que ele era o campeão mundial, então ele não podia se esconder. O Mads Pedersen depois falou também que achava que não ganhava do Van der Poel, mas que ele tinha que sprintar. Eles estavam rodando porque lá atrás a Quick-Step estava a fundo, querendo trazer Tim Merlier, que era o seu sprinter, só que junto ia vir toda a galera de sprint que estava lá, porque o Philipsen ainda estava lá, o atleta da Bora, que fez terceiro, também estava lá. Então os dois foram rodando. O que eu achei interessante é que é o seguinte, 2 passos gigantescos. Ah, um detalhe. Falei que o Mads Pedersen é ex-campeão mundial. O ano que o Mads Pedersen ganhou o campeonato mundial, que foi em 2019, o favorito era o Van der Poel. Essa prova foi, se não me falha a memória, na Bélgica, numa chuva, num frio monstro, e o Mads Pedersen foi campeão. O Van der Poel naquele ano foi assim bem frustrante para ele, porque ele se preparou para aquele campeonato mundial e ele não conseguiu sequer ir para um sprint, por exemplo. Fez talvez um top 5 ali, mas ficou bem abaixo do que todos tinham, até ele tinha como expectativa para aquele campeonato mundial. Não teve problema, porque alguns anos depois, 2023, ele pegou a camisa, né, e tá com ela. Mas essa curiosidade aí eu achei bem interessante. Voltamos para a corrida. Homem a homem. E agora? O Van der Poel, fresco, tem um ataque mais seco do que o Mads Pedersen, né? Ele sai mais rápido. O Mads Pedersen tem um sprint, de uma forma geral, mais forte do que o Van der Poel. Só que o sprint do Mads Pedersen, geralmente ele tem que vir embaladão. E ele não tinha ninguém para embalar ele. Os dois iam ter que partir no mano a mano. O Mads Pedersen pegou a ponta, fechou para um lado da pista, né, deixando só um lado para ele cuidar o Van der Poel, só um lado para o Van der Poel passar. E saiu primeiro o Pedersen. O Van der Poel saiu junto, o Pedersen, inclusive faltando ali mais ou menos uns 5, 10 metros para passar a linha. O Van der Poel já não desistiu do sprint, Mads Pedersen ganhou. Gente, essa vitória com o Mads Pedersen é assim, fundamental, né? Fundamental mesmo, porque eu já falei aqui em outros vídeos que ele, esse ano, quer ganhar um monumento, e os monumentos que ele pode ganhar era Milan-San Remo, Flandres ou Paris-Roubaix. Depois ele vai, os outros monumentos que tem, Liège-Bastogne-Liège, Lombardia, não é perfil do Mads Pedersen, então ele tem mais 2 chances, né, de bater o martelo no monumento esse ano. Pro Van der Poel ter perdido essa corrida pro Mads Pedersen, o que muda? Um total de 0. Normal, tá tudo dentro da normalidade pro Van der Poel. Ele perdeu, tá tudo bem, seguimos. Descansar agora, porque ele correu 2 provas, ganhou uma, fez segundo na outra e tem Flandres já, que ele é um dos favoritaços para Flandres. Pro Mads Pedersen muda muita coisa, porque a cabeça do cara, ele bateu o campeão mundial, né? Numa fase assim, irretocável. Então, a confiança dele para Flandres e para Roubaix vem muito alta. Isso significa que ele ameaça muito o Van der Poel? Para mim, o Van der Poel tem 50% de chance de favoritismo, né, para Flandres. Mads Pedersen tem 20, tem 30. E os outros 20 eu daria para o Wout. Mas ainda a gente tem que deixar uma brecha ali, porque sempre pode ter uma surpresa. Mas o Wout é o menos favorito disso. Inclusive vem muito pressionado, né, para bater, para ganhar uma corrida. Que tem um detalhe.
no giro da rodada da semana passada, eu falei que o Wout van Aert estava bem lento, né? Na prova que eles disputaram, me esqueci o nome. E realmente ele estava lento. A Vivi depois comentou comigo que fazia apenas 2 dias que ele tinha saído do treinamento em altitude. E é absolutamente normal um atleta, quando sai do treinamento em altitude, estar um pouco lento. Não é que assim, eu estava em treinamento de altitude, desci, agora eu estou voando. Não é dessa forma que funciona. Ele precisa também de uma readaptação, né, a nível do mar. Então, espera-se que ele esteja melhor para Flandres. Que, inclusive, no meio da semana agora, vai ter uma boa clássica. Van der Poel não corre. O nome da clássica aqui, deixa eu pegar para vocês, que eu já deixei separadinho aqui. Dalsdorf Flanders. Tudo lá na Bélgica. Tudo na Bélgica. O Wout van Aert corre, Mads Pedersen corre, a Trek corre em peso, a Jumbo corre em peso. Provavelmente eles vão fazer o último apronte. Provavelmente não, será a última apronte dessas duas equipes para Tour de Flandres. O Van der Poel vai descansar. Bom, é isso. Agora todas as atenções voltadas para Flandres, porque vai pegar fogo aquela prova. Também tivemos a Gent Velvet no feminino. No feminino foi legal também, um baita de um sprint. A prova veio para um sprint massivo. Principal equipe no feminino hoje a ser batida no pelotão é a SD Works, que tem Lorena Verbes, atual campeã mundial Lotto Kopeck, tem Demi Vollering, que não veio para essa prova, tem Marlen Russe, que é campeã suíça de contrarrelógio, de estrada, de tudo que pode ganhar, enfim. E para um outro lado a gente tinha uma Trek com uma baita de uma equipe também, controlando para tentar levar a sua sprinter, Elisa Balsamo, para a chegada. Que hoje a Elisa Balsamo eu acho que é a única sprinter no pelotão feminino que pode vencer a Lorena Verbes, que é a holandesa da SD Works. É a mulher a ser batida no pelotão feminino em um sprint. E foi bem legal, porque assim, eu acho que foi o sprint mano a mano que a Elisa Balsamo, ex-campeã mundial inclusive, chegou mais perto da Lorena Verbes. Tanto que logo após o sprint, não se sabia quem tinha ganhado. Ficou ali mais ou menos 1 minuto e meio esperando a organização definir quem ganhou. Lorena Verbes ganhou no jump. Foi bem legal a disputa, alguns ataques. A Movistar feminina atacou bastante, tentou sair. Elas estavam com 2 atletas, a Flut Macage e a Emma Nosgard, tentando, né, uma fuga intermediária ali, alguma coisa, ou quebrar o pelotão para sua sprinter, que é a cubana Arlene Sierra. Não teve muita contundência. Por fim, faltando ali 2-3 km para a chegada, a australiana Gracie Brown atacou, vice-campeã mundial de contrarrelógio, ela muito forte. Foi o ataque nos últimos 40 km que mais mexeu com o pelotão. Aí tiveram que se movimentar bastante para tirar essa diferença. Quando fechou essa diferença da Gracie Brown, já abriram praticamente o sprint. A Lotto Kopeck fez um lead-out para Lorena Verbes. A Elisa Balsamo estava na roda da Lorena Verbes, foi no jump. Lorena Verbes bateu o martelo mais uma vez. Eu torço para a Elisa Balsamo, eu me identifico bastante com ela. É uma atleta que corre perseguição individual, sempre muito sorridente. E também torço por ela para tentar tirar um pouquinho essa hegemonia da Lorena Verbes. É meio que você sempre tá torcendo pro mais fraco, sabe? Vai dar certo, uma hora ela vai conseguir. Nada contra a Lorena Verbes, é só pra gente ver uma dinâmica diferente nas provas femininas. Assim como no masculino tem muita rotatividade de atletas, a gente torce por isso também no feminino, tá? Fechando a Gent Velvet masculino e feminino, vamos falar um pouquinho da Volta à Catalunha. Sem muitas dificuldades para Tadej Pogačar, que das 6 etapas venceu 4, quase venceu 5, porque fez segundo em uma etapa que foi para o sprint. Uma coisa bastante positiva, o Landa se apresentou bem, não foi tão combativo, mas conquistou uma segunda colocação. Eu acho que é um dos melhores resultados do Landa nos últimos 5 anos, o Mikel Landa, que está na Quick Step. E uma notícia ainda melhor é, mais uma vez, o Egan Bernal, o colombiano, que há 2 anos e meio atrás sofreu um acidente terrível enquanto treinava no seu país, na Colômbia, foi atropelado, né? Não se sabia sequer se ele continuaria a sua carreira como ciclista, passou 2 anos se recuperando e esse ano ele vem crescendo. Egan Bernal, campeão de Tour de France, campeão de Giro de Itália, não tem o currículo dele muito extenso, é um escalador. E esse ano, ó, ele já correu, ele fez 5º geral no Tour da Colômbia, ele fez 3º no Gran Caminho, geral, tá pessoal, não é por etapa. Ele fez
7º na Paris-Nice, e agora ele acaba de conquistar a 3ª colocação geral na Volta à Catalunha. Então, e ele está sempre muito bem ali. Quando quebra nas montanhas, ele está se apresentando muito bem, ele está agressivo. Então é bem legal ver o colombiano se apresentando bem novamente, principalmente porque a gente já começa a pensar ele numa excelente forma física, sendo combativo nas montanhas de um Giro de Itália, de um Tour de France. É mais um, né, para ser combativo nessas situações que a gente gosta de ver mesmo, é o circo pegar fogo, né? Sobre o Tadej Pogacar ainda, agora ele finalizou Catalunha, ele vai descansar alguns dias, depois ele vai para uma temporada de treinamento, provavelmente treinamento em altitude. Ele corre Liège-Bastogne-Liège, que é uma clássica, é um monumento. No ano passado ele sofreu uma queda na Liège-Bastogne-Liège, acho que teve uma fratura na mão, depois, né, foi para o Tour de France, até usando um aparato. Só que esse ano, antes do Tour de France, Tadej Pogacar corre Giro de Itália. Ele deu uma declaração bem legal falando que ele se sente num excelente caminho para correr Giro de Itália e depois Tour de France. Então a gente vê que o foco dele não é só completar a tabela ali no Tour de France, não, que ele vem para tentar brigar por um Tour de France. Que esse ano, Tadej Pogacar está correndo menos clássicas. No ano passado ele se apresentou em muitas clássicas intermediárias, inclusive. Esse ano ele está correndo menos, correu Milan-San Remo, fez 3º, agora ele correu a Catalunha, vai descansar, depois ele corre mais uma clássica e aí ele vai para o Giro. Ao contrário do Van der Poel, que só vai correr clássicas e provas de um dia, o Tadej Pogacar esse ano vai tirar um pouquinho o pé das clássicas, pelo menos nesse primeiro semestre, focando principalmente no Giro de Itália e no Tour de France. Pessoal, esse é o giro da rodada do ciclismo de estrada aí do final de semana. A gente vem agora numa semana que vai ser bastante movimentada, com uma clássica intermediária, mas que sempre focando Tour de Flandres no próximo final de semana. No meio da semana eu trago para vocês aqui algumas notícias dessa clássica da quarta-feira, masculina, feminina, e também uma preparação para vocês entenderem um pouquinho mais de como será o Tour de Flandres, o percurso, o tipo de prova, os favoritos e o que pode acontecer mais nessa prova, que é e vai ser muito disputada principalmente por esses 3 nomes que eu falei: Mads Pedersen, Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Boa semana para todos e até o próximo. Tchau!